Glória a Deus, glória a Jesus, Emmanuel, Deus conosco, seu amigo pastor Charles Rodrigues, e vamos compartilhar a poderosa palavra de Deus. E é muito importante você saber que Deus, Ele quer colher frutos da minha vida e da sua vida. E nós temos uma ordem da grande comissão. Essa ordem não é dada só aos presbíteros, aos pastores, aos bispos, apóstolos, aos missionários, mas a todo cristão. Como cristão, você pode fazer uma boa ação. Você pode avisar as pessoas que Jesus está voltando. Você pode orar pela sua família e avisar a sua família. Orar pelos seus vizinhos e avisá-los. Peça a Deus oportunidades no trabalho, no ônibus, sabe? No metrô, no coletivo, na sua rua, na sua empresa, aonde você trabalha, oportunidades, não para falar da placa da igreja A, B ou C, mas para falar sobre a veracidade da palavra de Deus. Jesus está às portas, em breve a igreja será arrebatada, mas muitos serão cortados. A Bíblia afirma em João 15 que aquele que não estiver conectado à videira verdadeira será cortado, e a semelhança do ramo lançado ao fogo. A Bíblia fala também sobre as 10 virgens, não é? 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Todas elas, as 10, acordaram, foram convidadas para o casamento. O casamento é o casamento de Jesus com a igreja, é o arrebatamento. Elas acordaram, o problema não foi acordar, elas receberam um convite, mas 5 delas não estavam preenchidas pelo azeite, não estavam cheias do Espírito Santo. E como é que a pessoa esfria desse jeito? Jesus passou por uma figueira, teve fome, e a figueira não era tempo de figos. Mesmo assim, Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia, aquela figueira estava seca. Ela morreu e os discípulos disseram: Senhor, a figueira que amaldiçoastes, ela secou e morreu. Então vejam, mas não era tempo de figos. Mas Deus, em qualquer tempo, quando você ora, diz: Senhor, me dê oportunidade, salva meu pai, minha mãe, meus irmãos, salva meus vizinhos, salva aquele meu colega de trabalho. Deus vai lhe dar oportunidade para você ser usado por Ele. O cristão foi chamado para ser sal e luz. Sabe, se você pagar um lanche para alguém, se você pagar um almoço para alguém, fizer uma pequena ação, você não vai ficar pobre por causa disso. Se você está numa fila, seja num banco, seja onde for, ou no coletivo, e dá o seu lugar para uma pessoa que está grávida, uma pessoa que é idosa, não é? Mesmo que seja, você não precisa esperar uma lei humana para você fazer uma boa ação. Então, muitos estão mornos, estão esfriando, e outros serão chamados por Deus e ativados na obra. Vai vir aí um grande avivamento do qual nunca houve no mundo inteiro. Um grande despertar, um grande reavivamento espiritual. Mas aqueles que estão hoje, que estão apenas engordando, ouvindo a palavra, se tornaram julgadores, sabe? Aquelas pessoas que foram chamadas para aprender e compartilhar, se tornaram juízes na igreja. Por que o pastor não pregou desse jeito? Sabe, este versículo combinava com aquele outro versículo. Se tornaram críticos, se tornaram julgadores desse e daquele. Por que esse voltou para a igreja depois que fez tudo errado? Por que esse ainda prega? E não deram frutos para o evangelho. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 10, no versículo 7, no versículo 6. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Pessoas perdidas, sem direção, tanta gente na rua, no setor de trabalho, tantas pessoas precisando do pouco que você pode ajudar. Você não precisa ter muito para ajudar, mas o pouco que você tem, o pouco do conhecimento, o pouco de recursos,
Deus pode multiplicar, porque é dando que se recebe. Ah, eu não sou pastor, não tenho um grande conhecimento. O pouco de conhecimento bíblico que você tem, você pode compartilhar. Eu não tenho muito dinheiro para ajudar os pobres. O pouco que você tem, você pode fazer o melhor e você pode compartilhar. E aí você se torna um cristão de verdade, alguém semelhante a Cristo. E você, engajado na obra, você sempre será renovado e reavivado. Por que há pessoas dentro das igrejas que ainda sofrem possessão demoníaca, opressão, depressão, ela nunca é curada, nunca acontece algo sobrenatural na vida dela, porque ela vive uma vida natural. A igreja é como um clube de encontro, a igreja é apenas um lugar que ela vai religiosamente. Mas Deus não chamou você para ser infrutífero. Ele chamou você e eu para darmos fruto para o reino dele. Então, e ele diz aqui, ó, vão e preguem, anunciem isto, o reino de Deus, o reino do céu está perto, está próximo. Curem os leprosos. Olha só, gente. Olha o poder que Deus dá a quem vai. Quando você vai, o Espírito Santo, os sinais acompanharão você. E ele diz, curem, olha só, os leprosos e os outros doentes. Cure os doentes. Não importa a doença. Nunca houve uma doença que Jesus não pôde curar, nunca houve um problema que ele não pôde resolver. E diz, ressuscitem os mortos. Olha só, será que Jesus estava brincando quando falou isso? É possível isso? Será que Deus tem poder para usar alguém para ressuscitar até mortos? E ele diz, ressuscitem mortos e expulsem os demônios. Demônios existem. Jesus está dizendo que existem demônios e que devemos expulsá-los. Expulsá-los. Não são pessoas que morreram, que voltaram, não são espíritos que devem ser doutrinados, são anjos caídos, são inimigos de Deus e devem ser expulsos. E diz assim, expulsem os demônios, vocês receberam sem pagar nada, portanto, façam isso sem cobrar, não cobre para expulsar demônios, curar enfermos, pregar a palavra, é de graça. Sabe, você recebeu de graça, você deve dar de graça. Meus amados, muitas pessoas estão perdendo a salvação, não estão conectadas com Deus, estão conectadas à religião, à igreja, não estão conectadas com Jesus, com o Espírito Santo. Por quê? Porque apenas sentam em suas cadeiras nas igrejas, esperam pelos outros, não é? É como uma pessoa, aconteceu de uma mulher ser espancada e estuprada, sabe? Isso acontece todos os dias no mundo inteiro, mas isso aconteceu na Itália. A mulher estava sendo espancada, estuprada, e ela gritava. E aí os vizinhos começaram a ver, e uns começaram a filmar, é isso que fazem hoje, e ela pedindo, me socorre, pelo amor de Deus. E o homem começou a estuprar ela. E um vizinho olhou pela janela, o outro olhou pela outra janela, e eles ficavam assistindo, outros filmando, e não fizeram nada. Por quê? Porque ficaram esperando o seguinte, pensando o seguinte, já que tem tanta gente vendo, alguém vai socorrer aquela mulher. A mulher foi estuprada na frente deles, havia 27 pessoas assistindo, 27 pessoas assistindo, vizinhos, e aquele homem esfaqueou aquela mulher, matou aquela mulher na frente deles e ninguém fez nada. Então é isso que está acontecendo com a nação, as pessoas não se posicionam, é isso que está acontecendo em relação ao Evangelho. Ah, eu vou esperar que ele está mais preparado para pregar, sabe, eu não tenho condição de pregar, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho o meu trabalho, sabe, o egoísmo tem feito as pessoas ficarem mornas e frias, e no tempo da perseguição essas pessoas não vão resistir, elas não têm raízes em Deus, e elas vão sair, sim, vão sair da igreja, outros serão reavivados e colocados. A Bíblia diz que vai haver um reavivamento em que milhões e milhões irão se render a Jesus.
mas aqueles primeiros. Por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Aqueles primeiros que tiveram oportunidade, jogaram fora. Simplesmente negligenciaram a palavra, foram cortados a videira, e assim como a figueira, secaram e morreram. Pense nisso. Você foi chamado para produzir. Você foi chamado para dar fruto. Não apenas para ter um título de evangélico, católico, cristão, esse ou aquele, pastor, bispo, mas você foi chamado para dar fruto para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Quando você gera frutos, Deus abençoa você com recursos, com dons espirituais, para que você possa compartilhar cada vez mais. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado pelo seu tempo. Lembre-se, deixe o amor liderar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Todos que estão orando comigo agora, a distância não é uma barreira para o teu poder. Curas, milagres, sinais e maravilhas. Meu Deus, eu declaro que aconteçam no corpo, na alma, no espírito deste homem, desta mulher. Sara a nossa nação. Restaura o nosso país. Reaviva-nos, Pai, todos os dias. E dai-nos alma, Senhor. Em nome de Jesus. Todos que estão orando comigo agora, fiquem curados, sejam livres de qualquer enfermidade e todo espírito estranho, eu digo fora. Todo espírito que não é de Deus, saia, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, gente. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Fique na paz.